Fala, Terra! É bom estar aqui com vocês novamente. E hoje nós estamos aqui furando a bolha de novo com o Joyce. Olha aí, Jackson, Joyce. Não entender, mas eu entendi. E que bom ter você aqui, irmão. Eu que agradeço. Jackson atendeu o convite, casado com a Letícia, pai de 2, acadêmico de psicologia e teologia. Ele chegou aqui, eu perguntei pra ele, irmão, eu queria saber como é que tá a sua cabeça cursando esses 2 cursos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É E ainda fé, disse né? pra ela o seguinte, fazer e tomar alguns remedinhos pro coração ficar bem sossegado, aí você consegue segurar, vai. E café, E café, muito café, como gente. ele costuma dizer. Muito café. Gente, ele está aqui hoje para compartilhar um pouquinho com a gente sobre liderança de adolescentes e jovens. O tema desse podcast é esse, liderando jovens para esse tempo. Jackson é líder do Ministério de Jovens na Igreja Batista Aliança aqui em São Mateus e ele tem feito um trabalho incrível, eu acompanho pelas redes sociais. Aleluia. E tá maravilhoso de ver como essa galera tem colado com ele em nome de Cristo, né? Para a glória de Cristo. E a gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso. Mas conta pra gente, começa compartilhando. Como foi que você caiu no mundo da juventude, se interessou por isso? Como é que foi o chamado? E como é que foi assumir, quando virou a chave que você era um líder, né? Constituído por Cristo para essa garotada? Tudo começou no seguinte, a gente liderava um grupo de adolescentes e jovens que fazia quase tudo na igreja. Chamava Salva Vidas, né? Era os severinos da igreja. Tudo que a igreja tinha que fazer, os pequenos estavam lá. A partir dali eu pensei o seguinte, rapaz, dá pra aumentar mais essa gama aí de pessoas. Ok. Só que hoje, partindo para hoje, eu percebo que antes eu queria me tornar líder, é mais pelo ego. Que eu olhava assim, rapaz, acho que eu sei fazer melhor do que fulano, sei fazer melhor do que Beltrano. Então eu já imaginava isso aí. Aí quando a igreja ficou sem líder, eu fui até o pastor. Me coloca como líder. Por 3 vezes ele me disse não. Gente! Passados-se os anos, ele veio me oferecer a juventude. Falei, agora? E lá dentro, vai logo. Não imaginava isso. Antes era eu que queria, mas o pastor... Alguma coisa o pastor via que eu não via, que não era a hora, que não era o momento. Mas eu entendia pra mim mesmo que eu seria a melhor pessoa do momento. O pastor, não vai ser você. Então passou-se os anos, minha esposa falou, o pastor falou que nós vamos cuidar da juventude a partir de tal data. Falei, sério? Agora que eu não quero mais? E aí começou. Hoje eu entendo que no início eu queria, mas era mais o ego. Hoje eu já estou agora por causa do propósito. Hoje eu entendi o propósito. Eu entendi todas as coisas que eu passei e eu não poderia entrar na juventude naquele presente momento quando eu queria. Sim. A maioria das pessoas que entram em liderança às vezes não quer. Igual o outro podcast, né, que teve com o Paulo. Eu tenho certeza que não era algo que, assim, que ele queria. Mas era algo que ele viu que, tipo, cara, se não eu, quem? Né? Então, hoje eu já vejo que é por causa do propósito. Aí, vi que dava pra ir. Hoje nós comandamos aí uma galera legal, mas eu trabalho com adolescentes e jovens, né? Hoje somente com os jovens, a galera de 17 anos pra cima. Ok. E a virada de chave de perceber que o ego estava abatido, depois do convite do pastor, você... Não, agora tá abatido ou ainda teve que lidar com essa questão do ego? Não, depois que ele falou assim, agora são vocês, aí falei, bom, então agora talvez seja a hora, né? Entendi. Então nós fomos, mas teve algo muito ruim que aconteceu quando nós viramos líderes da juventude, né? Como a gente ainda liderava o Ministério Salva Vidas, eles só eram 15 pessoas, ou seja, entre jovens e adolescentes, e a igreja tinha mais ou menos 200 jovens. É uma coisa que infelizmente acontece quando você, eu vou colocar assim, quando você assume alguma coisa de poder, né, entre aspas. Quando ele nos convidou, que nos apresentou, os 200 saíram. Isso aí eu não conto no Instagram ainda. Os 200 saíram, eles não aceitaram a nossa liderança. E aí eu comecei somente com os 15 que já estavam. Salva-vidas! O salva-vidas salvando uma liderança. Aí eu comecei com os 15. Comecei com os 15 fazendo culto no cantinho da igreja, porque eu não tinha ministério de louvor, eu não tinha ministério de dança, eu não tinha... Comecei do zero.
do zero, minha esposa e eu. E os 15? Ali, firmes e fortes, para chegar até hoje. A constatação que não era o ego, que era Cristo. Era Cristo. Fez com que tinha, com os que desejaram ficar. Jesus me deu na lata. Cristo. Tipo, nada é por você. Agora você vai ver como é que eu vou trabalhar. Não vai ter 200 pessoas aqui te assistindo. Comecei com os que tinha ali comigo. Uau! Cara, o podcast começou de um jeito que eu não imaginava. E já tem a primeira deixa pra gente aqui, ó. Ego precisa ser esmagado por Jesus. Totalmente. Uau! Se Jesus não esmaga isso, a gente vai achar que tudo que acontece é porque a gente está lá. E, na verdade, Deus ele trabalha da seguinte forma. Eu não preciso de você, mas eu quero você. Entende? Sim. Então, Deus não precisa da gente para fazer nada, mas Ele quer a gente ali. Por quê? Porque é uma ação que Ele não vai vir aqui para fazer. Então, Ele precisa sempre de alguém. Só que esse alguém tem que entender que Ele ali é uma ferramenta. Isso. Então, nós, como líderes, nós somos uma ferramenta. Ou seja, hoje nós estamos aqui, amanhã já não estamos mais. Mas Deus, ele é constante. Deus, ele é sempre. Então, tem eu hoje. Mas daqui a pouco, tem uma outra pessoa fazendo tão quanto igual a nós. Legado, né? É um Aí ele legado. ensina sobre o legado. Uau! Vamos lá. Principais desafios que você, enquanto líder, percebe nessa geração? Principal desafio para essa galera é a divisão de atenção deles, né? Eles focam em muita coisa hoje. Ainda mais essa geração Z, que é até a galera que nasceu até 2010, 2012, e a geração Alfa, que é a galera que nasceu já nesse contexto de internet, nesse contexto digital, nesse contexto assim que tudo é correria. Então, o desafio é você, de fato, mostrar quem é Cristo para eles e focar a atenção neles nisso, né? De uma forma assim que eles se voltem a Cristo. Mas esse nosso período, esse nosso momento, isso que a gente está vivendo hoje, os jovens têm... A atenção deles está muito dividida. A aceleração, a fragmentação. Muito acelerado, muito acelerado. Atenção. A Bíblia, ela fala sobre a ansiedade, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Só que se você perceber em clínicas, em hospitais, o que está acontecendo? Essa idade está parando lá por causa de ansiedade. Sim. Então eles estão muito acelerados, eles querem as coisas muito rápido, eles querem os resultados muito rápido, eles querem que as coisas aconteçam assim no piscar de olhos. E nós que somos dessa geração lá de trás, Sabemos que não é assim. mas sabemos que não é assim. Por mais que a gente também pode ser acometido um pouquinho da ansiedade, mas não somos iguais a eles. Então, o desafio é manter eles ali fixos em algumas programações, conseguir aconselhar eles sem eles nos cancelarem, porque É uma tem geração isso também que também. não permite ser liderada, né? Pastoreada, é uma cuidada, geração... exortada. é uma geração que se você falar qualquer coisa que não é do agrado deles, que não é da forma deles, que não é daquele jeito que eles maquinaram na mente deles, no eu deles, Se ofende. acabou. Se ofende. Super ofendidos, super ofendidos. Infelizmente, essa geração não consegue ouvir verdade. E o que Jesus mais fez foi ofender a gente com a verdade dele. O evangelho é uma ofensa para quem erra. É isso daí. Então, se você puxa o freio de mão de qualquer um deles, a depender dos jovens, não é generalizando, né? Sim, sim. Não são todos os jovens que são assim, mas se você puxa ali a rédea, eles dão as costas para você, eles ficam com raiva. Eles se chateiam, eles saem da igreja, saem falando mal de você, saem falando mal do pastor, fala que aquele líder é incompreensível. Como assim? Não posso beijar na boca de ninguém antes do casamento? Como assim não posso... Quer sair sabe? beijando todo mundo? Como assim eu não posso fazer essas coisas? Quem é você? Eles falam. Quem é Quem é você? você pra me falar essas coisas? Nem meu pai. Ué, a gente ouve. Muito desafio, né? É um desafio. Tá, e eu te perguntei sobre os desafios com relação A juventude. à juventude e à garotada. E com relação à liderança, assim, você já conseguiu ajudar outros líderes a lidar com essa faixa etária? Você consegue perceber também nos líderes dificuldades para esse tempo? Tem. Alguns líderes, infelizmente, não entendeu o posicionamento deles ali. O nosso desafio hoje é entender o seguinte: por mais que a gente ensine, por mais que a gente fale, por mais que a gente exorte, a decisão é deles. Então, isso dói, sabe? Isso dói na gente, porque a decisão é deles. Quando Jesus chega naquela mulher que foi pega em adultério,
Jesus chega para ela e fala: quem é que está aqui agora te julgando? Ela fala: ninguém. Aí Jesus, então vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Foi uma decisão dela. Então ela podia decidir sair da frente de Cristo ali e continuar a mesma vida, ou seguir Jesus com a vida transformada. Então Jesus só deu a fala. Então nós, como líderes, também é a mesma coisa. Dói na gente. Porque a gente não quer ver um menino desse sendo preso. A gente não quer ver um menino desse envolvido nas drogas, como a gente já foi buscar em Boca de Fumo. A gente não quer ver um menino desse na detenção, como a gente já foi lá visitar. A gente não quer ver um menino desse no hospital porque fez alguma coisa. Mas quebrou. Se quebrou. É o desafio dos líderes, é não entender isso, quer abraçar todo mundo, quer colocar embaixo da asa aqui. Se a gente pudesse, a gente colocar embaixo da asa. Mas você não consegue. Não é o Salvador, né? Não é o Salvador. Então o desafio, conciliar a vida pessoal, casamento, né? Então você tem que equilibrar casamento, você tem que equilibrar filhos, igual hoje, para fazer o podcast. Tive que já articular onde é que a menina ia ficar, né? Agora tem que arrumar vizinho, tem que arrumar alguém, vai. Fica... Articulou a faculdade também. Articular a faculdade, articular tudo. Então é tudo assim, uma catraca assim, que você tem que fazer com maestria para você conseguir lidar com esses desafios da parte particular. Agora, os líderes, hoje eu peguei uma outra missão. Ajudar os líderes que estão começando. Boa. E ajudar líderes que estão desmotivados. Boa também. Né? Então, qual é a motivação maior que eles precisam entender? É que não é eles, nada ali é por eles, né? Não é sobre eles, é sobre os guris que estão tomando conta. E tudo ali é Jesus. Então eles têm que entender que o propósito é o quê? Fazer essa galera conhecer a Cristo, conhecer o mundo e evitar tudo que tem de ruim no mundo. Eles têm que entender isso aí. Yes. Ser o pequeno Cristo na vida desses meninos. Nada mais. Ai, que delícia. Vamos lá. E se eu te falar que eu fiz uma cola para responder tudo isso na hora que eu coloquei... É porque a gente tem roteiro, tá, gente? A gente tem roteiro. Mas é livre. E aí, ele tá livre já. Quando eu tava anotando tudo e tava saindo, aí algo, que eu não vou falar para vocês quem é o Espírito Santo, né? Chegou assim, vem cá. Você vai falar o quê? Anotado nesses negócios aí. Você não já sabe essas coisas, não? É. Tá ali, guardadinho, escondido. Vamos tocar o barco. Arrasou. Quais estratégias vocês têm usado para embutir os princípios cristãos dessa galera? Diversas. A gente tenta de tudo um pouco, tá? De tudo um pouco. Menos boate, gente. Boate só quando é... Adorei. Boate só quando é retiro, quando é... Só. Nossa, eu vi que tinha uma trombeta, um chofar no retiro de vocês. Tem o chofar no retiro, tem o chofar no retiro. Aí o pessoal tava lá na boate do retiro, tocava o chofar, tinha que parar Parava orar, tudo. ajoelhar e orar. Ajoelhar e orar no meio da boate. Gente, mas eu ri tanto. Comendo. Eu adorei. Na piscina, tinha que parar tudo ali. As estratégias, a gente tenta de tudo um pouquinho. Tenta tirar eles das quatro paredes. Uau. Por quê? Porque a gente entende que a igreja não é só aquilo ali. É fora também. Então a gente tenta fazer alguns eventos do lado de fora da igreja, alguns eventos na praça, para dar visibilidade também às outras pessoas que olham ali e fica curioso, opa, vou chegar ali, sabe? Leva eles para lanchar, leva eles para outra igreja para a gente tentar também fazer uma união, né? Conexão, em tudo legal. nisso a gente tenta articular biblicamente alguns assuntos. Entendeu? Okay. Então a gente tenta fazer gincanas. A última vez agora nós fizemos lá na praça, né? Na Amélia Boroto. Nós levamos eles para lá, fizemos um piquenique e ali eu dei uma palavra. Depois da palavra, falei, agora vamos nos divertir. Foram jogar queimada, foram conversar, Então assim, a gente Vida tenta... na vida, né? Isso. Colocando Cristo na vida. Sempre, sempre, sempre. A gente faz encontros somente com os meninos, né? Para falar assuntos que a Bíblia não aborda claramente, mas está ali. Sim. As meninas, que já é com minha esposa, para abordar as questões das meninas. Às vezes a gente junta somente as meninas casadas e os meninos casados, só com os namorados para falar de namoro, de sexo, de tudo. Sim. Tá? Lá, e tem que ser falado. A gente não esconde. Tem que ser Tá? falado. Uma vez já foi até denunciado, gente, pelo amor de Deus. Denunciado o quê? Presta bem atenção no que eu vou falar. E olha que eu nem fui o culpado.
Denunciaram para o pastor que eu estava falando coisas de conotação sexual. E no dia quem pregou foi um outro pastor que nem fala direito, essas coisas tão abertas igual eu falo. Falei, tá vendo? No dia que eu tenho culpa, ninguém fala. Justo no dia que eu não fui culpado. Por quê? Porque a gente falou de masturbação, a gente falou de pornografia. Ensinando sobre, falando sobre aquilo ali, do perigo de se conhecer, do perigo de se continuar naquela prática. A gente envolve também a psicologia, né? Porque antigamente a igreja rejeitava essa questão, né? Era um tabu, né? Era um tabu para a igreja falar sobre a saúde mental. Sim. E para mim também era, até que eu precisei. Mas pode ser um assunto para um outro podcast. Olha, e já tá quase psicólogo, que quase legal. Psicólogo. Quase. Adorei. Mas olha só, a Bíblia... Ou quase psicólogo ou quase doido. Das duas, uma. Adorei. A Bíblia diz assim, o meu povo erra e perece por falta de conhecimento. Enquanto a gente não ensinar o que precisa ensinar para essa garotada sobre pornografia, sobre masturbação, sobre pecado, se eles não tiverem conhecimento, eles vão continuar errando. Vai continuar ali, não vai tipo assim, errado, mas... Então, de uma forma saudável, deve se informar, porque se a gente, enquanto igreja, não ensinar, quem é que vai ensinar? Lá fora. E vai ensinar do jeito que sabe. Porque nós aprendemos assim. Aí o pau quebra, né? Aí o negócio fica... Que legal. Olha só, você em uma fala começou a dizer que alguns jovens não aceitam ser exortados, e uma das falas deles, nem meu pai fala assim comigo. Vamos lá, pais e a comunidade conseguem ajudar o Ministério de Jovens e conseguem também atrapalhar? Se existir alinhamento, a parada floresce melhor? Como é que é isso? Você tem ajuda ou você tem de pais e de comunidade? Ou também já teve situações em que pais e a própria comunidade atrapalharam? E aí? Os pais, na verdade, vai ajudar se ele sentir confiança no líder, no ministério, na igreja. Legal. Né? A nossa igreja ela já foi muito mal falada. As pessoas falavam mal da igreja porque as pessoas falavam que era a igreja de rico. Gente, eu acho o Márcio Jackson, ele tá aqui, ó, ele tá livre, ele conversa, vocês estão entendendo. Falava que era a igreja de rico. E quando falava isso, Mas eu falava... o que não tem direito a Cristo, não? Eu não sei. Porque o pobre pode ir a Cristo. Só que eu gostava porque, tipo assim, eu andava de bicicleta. Cristo, então, quando eles falavam assim, a igreja de rico, eu falava, tomo posse, Senhor, mas... Eu tomo posse, Senhor. Apressa esse negócio aí. Aí falava que era igreja de rico, falava mal do pastor. A maioria dos pastores, as pessoas falam mal pela questão do dízimo, né? Se as pessoas entender, o dízimo é ali bíblico. Mas, claro, há casos e há casos. Então, os pais, eles passam a confiar ou ali, como se diz, andar junto e concordar e fazer parte quando ele começa a confiar de fato. Hoje eu atendo líderes que têm esse problema, que os pais, ao invés de levar os meninos, não leva, não motiva, não está junto. E os líderes, eles precisam ter essa ligação com os pais. Por quê? Às vezes, o liderado, às vezes o jovem, ele vai ter mais intimidade com o líder para falar as coisas do que com o pai. E eu já ouvi coisas assim que eu falo assim, esse é um problema. Preciso conversar com o pai. Preciso conversar com os pais, né? Tem situações que a gente já para assim e fala, isso aqui não é só oração. Isso aqui já precisa de uma outra ação. Outra intervenção, né? A comunidade. No caso, assim, a gente coloca assim, o bairro, a cidade e tal. Igual eu falei pro colega, né? Eu já tive 2 liderados presos. Já tive liderada que tentou suicídio umas 3 vezes. Já tive várias situações. Então, a comunidade, na minha época, antes de entrar na igreja, o que as pessoas faziam? As pessoas viam o erro e falavam com a gente, ó, meninos, para com isso. Meninos. Só que a gente não dava ouvido, né? Adolescente vai dar ouvido para quem? Não dá ouvido pro pai. Adolescente quer dar ouvido para adolescente. Os meus amigos me entendem. É assim com eles. Mas se os pais entendessem como que o mundo está, que não é mais um mundo que nós estávamos antes, que deixávamos a gurizada brincar na rua, que deixávamos a gurizada jogar um futebolzinho lá fora, que deixávamos o menino ir sozinho lá na padaria, hoje está meio complicado.
Nossa, eu vi uma notícia essa semana, a menina de 10 anos que foi estuprada e morta, voltando da padaria. Exatamente. Hoje está assim. Antigamente poderia estar acontecendo isso? Poderia. Só que você não via as notícias. Entende? Então hoje, se a comunidade hoje pegar firme, se os pais hoje entenderem que a vida dele foi um exemplo pro filho agora, pro filho não se tornar como ele, talvez, eles vão começar a motivar esses meninos para irem, né? A confiar no projeto. Hoje a gente tem uma ligação legal com alguns pais. Outros a gente não conhece, porque, infelizmente, eles não vêm, mas também não atrapalham o filho. Não se envolve, mas Não o filho se vai pra envolve, igreja. mas isso, que o filho vá para a igreja. Ele não se envolve, mas que o filho vá para a igreja. Mas se tiver essa ligação, e o líder também, né? Fazer alguma coisa pela comunidade. Por mais que ele está ali cuidando do Ministério de Jovens, ele tem que entender que ele está cuidando de futuros psicólogos, futuros pastores, futuros garis, futuros. Ele tem que entender que ele está cuidando de uma geração ali que vai fazer que tem que cuidar, vai fazer alguma coisa boa lá na frente. Talvez eu tô evitando de ter um ex-traficante, evitando de ter uma prostituta. Talvez eu tô ali evitando de ter um molestador. Talvez eu tô evitando algumas coisas. Então, se o líder colocar no coração, entender isso aí ele vai trabalhar de forma diferente. Aí ele vai entender que não é só a igreja ali, entendeu? Então você acredita que o Ministério de Jovens local, ele pode auxiliar na formação social, no caráter? Nossa, que como? Eu mesmo, quando me convido para ir nas escolas, uma das coisas que eu mais faço é me doar. Porque ali eu estou ajudando a comunidade, né? Ali eu estou falando de Cristo e estou falando também do contexto social, né? Do que está acontecendo, das amizades, né? A Bíblia fala que as más companhias corrompem as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se o menino tem um bom costume em casa, aprender algumas coisas boas e começa a andar com pessoas erradas, o que vai dar? Vai dar ruim. Então, hoje, eu tenho esse trabalho social. Eu ajudo nas escolas também. Passar um convite, lá tudo já tô indo. Okay. Por quê? A maioria ali talvez não vai na igreja. Sim. Então, talvez eu indo lá. É a igreja indo, né? Eclésia pra fora. Exatamente. Eu indo lá, vou ter um contato com ele. E outra, tá? Já vou avisando aqui. Eu não convido pra minha igreja. Você vai lá. Eu vou lá, prego o evangelho, falo do amor de Cristo e falo, veja uma igreja próxima à sua casa e Isso aí. eu não prego para minha igreja, para que eles vá para lá. Se for, bacana, vai estar lá junto comigo lá. Mas eu prefiro que ele vá num lugar que ele se sinta bem, que é perto de casa e vai dar tudo certo. É isso aí. Eu imagino assim. Perto de casa, melhor ainda. Melhor ainda, tá ali. Mas tem uns que quer ir no outro bairro. Adolescente gosta desse negócio? Mas adolescente. Adolescente é um bichinho que precisa ser pesquisado pela NASA. Eles saem do bairro deles, atravessam a cidade para ir numa outra igreja. E tem uma no bairro deles. Eles não estão nem aí. Sai lá de Buriri para vir aqui na Aliança. Você abre célula no bairro deles, fala, fica aqui, menino. Mas os amigos dele é do outro bairro. Ele vai. Energia. Energia, eu deixo. Vou discutir com essa... É bom estar envolvido, né? Que esteja envolvido. Que esteja envolvido, que esteja envolvido. Jackson, qual é a maior dificuldade que você percebe nessa galera em se dispor para se apaixonar por Jesus? Você fala dos jovens? Quando eu falo galera, é jovem. É jovem. Então, como eu disse, né? Essa galera, eles estão com a atenção muito... Eles distração para dividir assim, a atenção dificulta essa paixão por Jesus? Eles se apaixonam, eles são muito emocionados, né? Então, assim... Eles querem namorar, eles querem fazer filho, eles querem... Sabe, eles querem beijar na boca, eles querem sair. As meninas estão se preocupando demais com a roupa, com a maquiagem. Então, você tem que lidar com esse contexto. Estão se descobrindo agora. Estão querendo trabalhar, estão querendo ganhar dinheiro. E aí, você tem que pegar Cristo e fazer assim, ó. No meio disso tudo, para que eles entendam a essência de Cristo. Entendi. É um desafio muito grande. Quando eles estão solteiros mesmo, sem ninguém, eles estão ali, ó, a todo vapor.
a todo vapor. Quando eles se interessam por alguém, aí você tem um outro desafio, que agora só querem fazer alguma coisa se a outra parte também fizer. Se o outro for. Alguns colocam isso como propósito. Não, nós dois vamos servir a Cristo. Outros não. Entendi. Se você não for, não vou. É questão mesmo de onde tem colocado os olhos e de onde tem colocado o coração. Se divide com outra Eles coisa... se dividem fácil demais. Mas assim, a gente tem que entender que chegou o momento deles arrumarem alguém, deles trabalharem. E aí o líder tem que saber conduzir. Isso aí, saber conduzir. Tem aqueles que se juntam, que você olha assim e fala, isso vai dar ruim. Mas eles não estão nem aí para sua opinião, porque eles estão gostando tanto que você pode falar a onda mil vezes. Tá tão boa. Igual agora, né? Nós tivemos um rapazinho que ele foi solto, né? Ele estava preso, ele foi solto e tal. E aí ele começou a se relacionar com a mocinha, mas os dois brigavam demais. Então ele se separava, voltava, separava, voltava, separava, voltava. Eu falei, rapaz, isso aí é um poder que eu não sei Isso é um sistema muito bruto entre os dois. Eu vou ver o que vai dar. Então começamos a conduzi-los. E agora eles vão casar. Olha, sossegaram o facho. Entenderam a administração. Tem coisa. Eles vão casar. Tem luta que você vai entrar e você vai sair apanhando demais. Aí eu prefiro sair dali e olhar de fora para entender o que está acontecendo. Tinha que fazer psicologia mesmo? Gente. Aí eu tive que sair um pouquinho para entender os dois. Depois que eu entendi os dois, a gente quer casar. Vocês têm certeza? Não, a gente quer. Mas eu também passei as instruções. Beleza, você vai casar. Você sabe da sua vida no passado. Você sabe que é uma moça, né, de família que você está querendo assumir. Então você começa a ajeitar a sua vida primeiro. Procura um profissional da saúde que você já está encaminhado. Se conserte, saia dos amigos. Trabalhe. Hoje está trabalhando. E aí, depois disso você decida. Mas vão casar. É isso. Uau. E agora, depois do ego esmagado, depois de já esse tempo de caminhada, quantos anos já liderando essa galera? Ai, meu Deus, 15. 15 anos. Depois de ego esmagado, 15 anos nessa jornada, nessa caminhada. 15. Valeu a pena? Tem valido a pena? Tem valido a pena. O líder entra sem saber nada. É, né? Ele acha que sabe. É. Quando eu entrei, eu achei que sabia. É igual filho. O filho ensina a gente a ser pai. Como diz Paulo Vitor, né? Cada filho fica mais fácil. Cada filho fica mais fácil. Exatamente isso. No início, tudo aquilo que pra gente era um problemão muito grande, hoje a gente já entende de forma diferente. Hoje a gente já age de forma diferente. Então tem valido a pena porque eles nos ensinam a liderar. Então tem liderados que dá trabalho, tem outros que te ajudam. Então fica nesse equilíbrio. Acho que Deus olha assim e fala, essa metade vai te dar trabalho, vai te ensinar. Essa outra metade vai te ajudar nas coisas. Então eles têm nos ensinado muito. Isso é bacana, isso faz a gente crescer. Isso faz a gente, sei lá, ter uma experiência muito ímpar. Se eu falar com você... Assim, se eu falar com você assim, se falar pra mim assim, e hoje você sairia? Uma metade de mim falava, agora. Não precisa nem me dar outra proposta. A outra metade iria falar o seguinte, eu acho que a gente não terminou ainda o trabalho. Uau. Entende? Então a gente fica nesse meio termo, igual o profeta Elias. Elias foi lá, profetizou, fez o que fez, Deus mandou fogo. Depois uma mulher do nada falou, cara, eu vou matar você. Dependeu do homem de uma maneira. Uma mulher só. O homem entrou em depressão. Só que Deus foi lá e falou, amado, não é só você que tá mal, não. Eu tenho outros profetas aí que tá passando muita situação. É tipo assim, chamando ele à realidade. Então todo líder tem que entender. Não é só eu que tô sofrendo, não. A metade humana. Larga isso agora, mas a de Cristo não tem nenhum trabalho. Calma aí, que ainda tem mais alguma coisa. Então, o Elias, ele teve que fazer o quê antes dele largar tudo? Levantar alguém. Então, hoje, o nosso trabalho é deixar pessoas preparadas para qualquer eventualidade. Uau. Ou seja, qualquer eventualidade mesmo, entende? Para qualquer situação acontecer, o ministério tocar o barco sem a gente. Então, hoje eu estou trabalhando para que o ministério não seja eu, que legal. Não precise de mim e que ele caminhe só. Porque
O líder entende que se tornou um bom líder quando na falta dele sintam saudade e não Também. a ausência, Isso né? aí. O ministério acontece O mistério se você não tiver. acontece, tipo, a pessoa vai sentir falta de você ali, mas as coisas tá Isso acontecendo. aí. Por que eu comecei a trabalhar com isso, com essa mentalidade também? É bíblico isso, Sim. mas eu fui entender depois de uma historinha que eu li de um rapaz que conseguiu uma oportunidade numa outra empresa e chegou pro patrão, falou que ele tinha conseguido um lugar melhor, não sei o que e tal, mas que ele ficaria ali ainda um tempinho para ajudar o patrão. Patrão, não, você não vai ficar. Ele, não, mas tal, eu tenho que ajudar o senhor. Ele, tá, mas se você tivesse morrido, eu não ia ter que arrumar alguém de qualquer forma? Pode tocar a vida, pode seguir seu rumo. Então, ou seja, as coisas precisam andar. Se eu morrer, vai andar. Então, daqui a pouco eu preciso levantar alguém para que continue andando da mesma forma. Então, independente disso, eu preciso ter alguém. E eu entendi que o ministério não pode depender de mim 100%. É isso. Depender de Jesus, né? Tem que depender de Jesus 100%. Mas vem cá, eu tô curiosa. A gente começou o podcast com você contando que os 200 foram embora, ficaram os 15 salva-vida. Como é que tá esse ministério hoje? Hoje não existe mais salva-vidas, né? Não existe mais. Hoje é só a juventude. Dentro da juventude a gente levanta alguns departamentos, né? Sim. Que acompanha, que imita os departamentos da igreja. Por que a gente tirou o salva-vidas? Porque as pessoas na igreja começaram a confundir demais. Tudo era só eles, carregar peso, limpar coisa. Ah, entendi. Tudo era só os meninos. Então chegou um momento que eu vi que estavam abusando. E assim, eu tenho um senso de justiça meio complicado. Minha esposa e eu, entendeu? A gente tem um senso de justiça, um senso assim que as pessoas olham pra gente e falam, vocês são difíceis demais. A gente não é difícil. Aflorada, A gente não é difícil. A gente só não gosta das coisas saírem do caminho, do contexto, sair errado. Entendi. Então nós começamos a questionar a igreja. Chegamos pro pastor, falamos aí, a gente precisa colocar equipe. Ele, por quê, meu filho? Porque esses irmãos estão abusando dos meninos. Tudo é os meninos, lavar banheiro, os meninos fazendo o quê? Os meninos fazem o quê? E ainda fala que os meninos não pagam para vir no retiro? A gente pagava, eles pagavam ainda. Recebia um desconto? Recebia, mas eles pagavam, ia trabalhar. E aí nós começamos a colocar equipes na igreja, em Legal. todos os eventos fora, para que os meninos também tivessem o tempo deles, porque senão eles iam estar lá igual Severino mesmo. E né? esse Ministério de Adolescentes e Jovens, você tem aí um quantitativo? Nós temos, hoje a gente tem 100 jovens ativos assim. Éramos mais, Legal. mas pode ficar para um outro contexto. Tínhamos mais. Mais de 15 somos 100. Isso, Saudáveis. nós tínhamos um projeto aqui na nossa igreja que chegou a bater 400 jovens Uau. dentro da igreja, né? Só que era uma somatória, sede, congregação. Entendi. Ou seja, hoje eu só lidero a sede, né? Congregação, quando precisa de alguma coisa, aí Dá o eles... apoio. Isso, a gente dá o apoio, sempre dá o Ok. apoio. Só que aí, como as congregações queriam ter cultos também, aí o número desse projeto foi reduzindo. Sim, mas Então hoje eu sei que os meus jovens lá são 100. legal. E tá bom até aí. Antes eu queria mais. Saudáveis. Só que imagina, Nossa, 100 É uma pessoas... igreja, cara. 100 pessoas são 100 problemas para resolver. Eu uma não parava pra igreja, pensar é isso. uma É uma igreja. Nossa, É uma igreja. sem problemas para resolver. Uau. Então, assim, às vezes eu vejo os líderes, eu tenho... Meu ministério Minha tem 10 célula, pessoas, minha minha célula tem tanto. Eu falo, agradece. Você só tem 15 problemas para resolver, você só tem 7 problemas para resolver. Olha. Aí eles, mas... É porque nossa igreja é muito grande. Sim. Mas a gente sabe que uma igreja, vamos colocar aí, com 500 membros, talvez o Ministério de Jovens vai ter lá uns 50, uns 20. Então a nossa é o quê? Quase 1000 membros. Então nós somos 100 Sim. ali, participantes, né? Então eu entendo que são 100... 10%. são 100 relevante pessoas demais. com problema. Entendeu? A faixa etária, né? São 100 pessoas com problema. Chega tudo de vez a demanda? Não. Mas quando chega igual um trem descarrilhado. Quando vem... Jackson, para encerrar, você trouxe um feedback muito legal aí quando você disse que, quando você percebeu que estava sobrecarregando o Ministério Salvar Vidas, né, os jovens ali, você conversou com o pastor sobre para vocês mudarem a dinâmica. Cara, esse alinhamento de liderança com pastoreio, ter liberdade para conversar, para dizer qual é o problema, para buscar junto a solução, isso é sensacional. E precisa. É preciso. Fala um pouquinho pra gente desse fluir em unidade
com o seu pastor, com a sua liderança, como isso é importante para fazer a sua liderança dar certo e chegar para o liderado a saúde que vem disso. Sim, sim. Primeiro a gente tem que cuidar da gente, né? Então o pastor ele tá ali para não só passar a demanda, mas para saber também como que a gente está. Então, constantemente a gente senta com eles para a gente alinhar tudo. Que legal. Para falar como que é o trabalho, para saber deles como que eles estão nos vendo, para saber deles o que eles estão precisando. Por quê? Se a gente não faz isso, o Ministério de Jovens acaba virando uma igreja dentro da igreja. Que eu já ouvi isso também, né? A gente já ouviu falar que o nosso ministério era uma igreja dentro da igreja. Porque para as pessoas de fora, a gente não seguia as normas da igreja. Só que a gente segue. Só que a gente segue de um jeito diferente. Porque se eu seguir no mesmo contexto da igreja, não precisa ter Ministério de Jovens. Porque a fala com eles é outra. O jeito de acessar eles é totalmente diferente, que eu acesso você. A forma de eu conduzir a mensagem, a palavra com eles é outra. Adolescente. Você vai falar de Jesus para adolescente, você não pode falar como fala para um senhor de 60. Sim. Você vai usar uma outra fala, pouca gíria, né? Usar alguma gíria que eles utilizam ali só para trazer a atenção deles. Eu aprendi a falar, você é louco, não compensa, por causa da minha filha. Pois é. Você é louco, véi, mano, né? Entre outros que a gente utiliza. Então a gente sempre tem esse alinhamento. Toda vez que a gente faz uma agenda, a gente senta com eles, se programa, conversa com eles, vê o que eles estão achando, pergunta o que eles querem, vê qual é a visão, isso precisa também. Porque se ele não me passar uma visão dele, do que ele tem na igreja, aí eu vou inventar a minha visão. Aí fica uma divisão. Desalinha, né? Desalinha tudo. Aí acabo virando... Aí eu posso me tornar, sem querer, um rebelde dentro da igreja. Entende? Aí os liderados vão começar a me ver de uma forma e enxergar ele de outra forma. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque talvez o jovem que eu lidero está com a família toda dentro da igreja. Então, se eu ensino de uma forma e o pastor de outra, aí vai dar um choque dentro dessa família. Então, eu tenho que andar alinhado com o pastor para que eu traga esse alinhamento, essa visão dele, os valores, a missão todinha para dentro do Ministério de Jovens e trabalhar no contexto da juventude, do meu jeito, sem sair no mérito do que o pastor passou. Uau. Entende? Um alinhamento, com alinhamento. com cuidado. Que legal. Tem que ter um cuidado para trabalhar com os jovens. Meu Deus do céu. Prazer. Foi muito divertido ter você aqui. Eu que agradeço. Terra. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo Primeira vez entrevistado. Tô nervoso, tá? E parece que tá nervoso. A gente agradece. E até uma próxima, né? Eu espero que tenha uma próxima. Espero receber o convite. Um beijo, um abraço. Foi Deus bom abençoe. estar com vocês.